Olá pessoal, meu nome é Ítalo e nessa videoaula nós vamos aprender a como clonar um banco de dados Oracle. Para isso eu tenho aqui dois servidores, certo, devidamente configurados, sendo eles ORCL01 e ORCL02. O ORCL01, pessoal, aqui no nosso laboratório, ele vai ser o servidor produção, certo? E o ORCL2 vai ser o servidor clone, ou seja, o ORCL2 será um clone do ORCL1, beleza? Então, eu vou iniciar essas duas máquinas virtuais, beleza? E eu já vou pegar aqui um arquivo com uma colinha que eu fiz aqui para eu ir me guiando durante essa videoaula. Para fazer esse procedimento, nós temos alguns requisitos, sendo o primeiro e principal o seguinte: o software Oracle deve ser da mesma versão em ambos os servidores. Beleza? Então, se o servidor produção está usando o Oracle 19.3.0, então o servidor clone também terá que usar essa mesma versão do software. E essa regra também é válida para a edição. Se o Prod é Enterprise, então o clone também tem que ser Enterprise. Se for Standard, da mesma forma. E por aí vai. O banco de dados produção deve ter o modo Archive Log configurado, certo? Ele deve ter backups também configurados, tudo direitinho. A variável Oracle Home deve ser igual nos dois servidores, certo? O caminho do Oracle Home na produção deve ser igual no servidor clone, certo? E também, o principal aqui, deve haver conexão de rede entre esses dois servidores, tá, pessoal? E nesse caso, o que nós vamos clonar aqui vai ser um CDB. Eu vou até digitar aqui. Será um CDB. Ok, pessoal? Será um Container Database. Beleza? Então, nós temos um Container Database com alguns PDBs criados, certo? E nós vamos cloná-lo para um outro servidor. Eu vou abrir duas janelas aqui, certo? No terminal do Linux. E vou conectar nesses servidores via SSH, beleza? Então, eu vou conectar aqui no servidor produção. O IP dele é 192.168.40.171, certo? Conectei nele. Então, vou passar agora para o usuário Oracle, porque eu conectei como root. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou primeiro iniciar o listener desse banco de dados. E em seguida, eu vou iniciar o banco de dados propriamente dito, ok? Com o comando startup. Agora que o servidor iniciou, eu vou abrir os bancos de dados plugáveis com o seguinte comando: alter plugable database all open. Ele leva um tempinho, isso é normal. E agora eu vou dar o comando show pdbs. E vejam que nós temos aqui um banco de dados container, certo? E nesse container database que nós iniciamos aqui, existem dois bancos de dados plugáveis criados, sendo eles o banco de dados PDB e o banco de dados ERP Vendas. Então, nesse procedimento que nós estamos fazendo, o que é que vai acontecer? Nós vamos clonar esse CDB com esses PDBs junto. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai levar tudo para outro servidor, beleza? Então, uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o caminho
dos datafiles, certo? Select, vou aumentar aqui um pouquinho. Select name from $datafile, certo? Vou colocar aqui order by name e um set pages 1000. Pronto. Então vejam que nós temos aqui a lista, certo, dos nossos datafiles. Temos aqui o caminho, certo? Esses caminhos eles serão alterados, beleza? Eu estou mostrando isso aqui só para vocês já irem entendendo, mas na frente a gente vai fazer essa mudança dos datafiles, não aqui, mas lá no servidor clone. Ok? Então, aqui no servidor produção, o nosso primeiro passo será o seguinte. Nós vamos copiar o pfile e o password file do produção para o servidor clone. Ok? Eu já tenho aqui o comando pronto. Certo? Então, estou executando o primeiro comando. Opa, ele deu um pequeno erro. Bom, pessoal, eu recebi esse erro aqui porque o servidor clone não estava iniciado, né? Então, eu não teria como copiar nada para ele se o servidor não tinha iniciado ainda. Então, prosseguindo, eu vou repetir o comando e agora ele vai executar normalmente. Copiei o arquivo de senhas, certo? Que é o password file. E agora eu vou copiar o pfile. Tá, pessoal? Lembrando que isso aqui está sendo feito no servidor produção. Então, vejam que eu copiei normalmente. Uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar também aqui no servidor produção é que eu já tenho configurado aqui o arquivo tnsnames.ora, conforme vou mostrar. Então vejam, o arquivo já está configurado no servidor produção, beleza? Aqui com as entradas para o servidor produção e para o servidor clone, que nós vamos conectar nele daqui a pouco, ok? Agora, pessoal, aqui na outra janela, eu vou conectar no servidor clone, certo? O IP dele é final 172. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho das letras. E agora eu vou conectar com o usuário Oracle, certo? Então, uma coisa interessante também que eu gostaria de mostrar é o seguinte. O arquivo .bash_profile do servidor clone está idêntico ao arquivo .bash_profile do servidor produção. Ok? Vocês podem verificar isso agora. Vejam que o Oracle SID aqui é igual aqui. Essa outra variável também. Certo? O Oracle Base está tudo igual. Ok, pessoal? Então, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos editar o arquivo de parâmetros que nós copiamos do servidor de produção para o servidor clone. Ok? Antes de prosseguir, eu quero deixar claro o seguinte, 90% do trabalho é feito no servidor clone. Ok? No servidor produção não há muito o que fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar esse comando aqui, certo? E vou começar a editar o arquivo de parâmetros no servidor clone. Então, eu vou remover essas linhas aqui, tá?
E eu vou alterar os caminhos das pastas. Por exemplo, Audit File Dest, a gente tem aqui o caminho com o nome prod. Ao invés de prod, será clone db, certo? Caminho dos control files, ao invés de prod, será clone db. Ok? Estou alterando para clone db. O parâmetro db_name também será alterado para clone db. Isso aqui, pessoal, é uma orientação da Oracle, certo? A própria Oracle recomenda que a gente faça isso, que a gente altere o parâmetro db_name, certo? E acrescente também o parâmetro db_uniquename, mas com outro nome, ok? Para a gente entender melhor isso, eu vou explicar mais na frente quando a gente for, de fato, fazer o duplicate, beleza? Então, eu vou colocar aqui agora o parâmetro db_unique_name, certo? Que é igual a clone db. Eu vou acrescentar agora dois parâmetros muito importantes, sendo o primeiro db_file_name_convert, certo? O que é que esse parâmetro vai fazer? Vamos lá. No servidor produção, o caminho dos datafiles começa com a seguinte string: barra u01 app oracle horadata prod. Certo? Começa dessa forma. Como é que nós podemos constatar isso? Podemos constatar isso através do select que foi feito na $datafile. Então vejam, todos os datafiles começam com esse caminho. U01, app, oracle, data, horadata, né? Prod. Só que tudo que for prod vai ser alterado para clone db. Por quê? Porque eu estou alterando o nome do banco de dados, certo? Isso no servidor clone. Ok? Todos esses passos aqui é no servidor clone. Então, aqui, tudo que termina com prod vai terminar com clone db. Beleza? E isso também é válido para o parâmetro log_file_name_convert, certo? Pois os redo_logs no produção, todos começam com esse caminho aqui. A gente pode constatar isso também fazendo um select aqui no servidor produção. Select member from $logfile. Vejam, nós temos somente 3 grupos de redo_log e todos eles começam, certo? Os caminhos deles começam com a mesma string, certo? E isso também vai ser alterado aqui, de prod para clone db. Isso aqui, pessoal, é uma recomendação da Oracle, certo? É opcional. Se vocês quiserem, vocês podem deixar original os nomes dos arquivos, não tem problema algum. Quanto ao nome do banco de dados, é obrigatório. Pelo menos enquanto o duplicate, enquanto a clonagem do banco está sendo feita, pelo menos enquanto isso, o nome do banco de dados clone tem que ser outro, entendeu? Pode ser, aqui eu coloquei clone db, podia ser qualquer outra coisa. Ah, Ítalo, eu quero que seja prod, não tem problema. Você vai fazer com o nome clone db, certo? Como eu estou fazendo. Nada os impede de, após clonar o banco de dados, fazer a alteração do nome para prod. Okay? Mas pelo menos enquanto esse procedimento de clonagem é feito, certo? Vocês têm que usar um nome diferente. Ok? Vejam que
os outros parâmetros continuarão inalterados. Beleza, pessoal? Nós temos aqui também o parâmetro local listener, certo? Que a gente pode remover, certo? Não tem nenhum problema, porque quando o Oracle subir, automaticamente ele vai buscar o listener que estiver executando nesse servidor. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar essas pastas, certo? mkdir-p. Então, eu vou criar a pasta do Audit FileDest, certo? Vou dar um espaço. Vou criar a pasta dos datafiles, control files e readlog files, certo? E vou criar também as pastas dos datafiles dos PDBs, ok? Conforme está aqui. Beleza? E tudo isso, pessoal, sempre no servidor clone. Sempre. Beleza? Feito isso, eu vou iniciar o listener nesse servidor. Ok. O listener já está iniciado. Vejam também o seguinte. Aqui no servidor clone, eu vou dar um cat no arquivo tnsnames.org. Vejam que o arquivo tnsnames.org do servidor clone possui as mesmas entradas do servidor produção. Ok? Reparem nisso, essa etapa é importantíssima. Então, prosseguindo aqui no documento, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos registrar, certo? Esse banco de dados clone estaticamente no listener, beleza? Então, eu vou copiar esse comando aqui e vou executar novamente no servidor clone. 90% do trabalho é no servidor clone. Então, aqui está o arquivo do listener. E eu vou registrar essa instância aqui estaticamente. Ok? Vou dar um reload no listener. E agora eu vou dar um comando status. Então vejam que essa instância prod, ela nem está no ar, certo? Vou dar um comando aqui, sql plus /sysdba. Certo? Essa instância ela nem está no ar, mas ela já aparece no listener, porque nós fizemos o registro dela automaticamente, lá no arquivo listener.ora. Então, qual o próximo passo? Agora nós vamos iniciar a instância do banco de dados, certo? O que é a instância, né, que nós já aprendemos? É o conjunto de estruturas de memória de processos que gerenciam um banco de dados. Então, vou dar um startup no mount. Certo? Aqui, quando a gente dá um startup no mount, nós temos apenas uma instância criada, somente isso. Vejam que a instância subiu normalmente. Ok. E agora, pessoal, nós vamos conectar no RMAN com essa linha de comando bem aqui. RMAN target, certo? O que é o target? É o servidor-alvo, que no caso vai ser o nosso servidor produção. Beleza? E aqui nós temos a instância auxiliar, que é o nosso servidor clone. Reparem que estou usando o mesmo usuário e senha,
certo? Para conectar em ambos os ambientes. Por quê? Porque essa senha, pessoal, ela está sendo buscada, essas informações de usuário e senha, elas estão sendo buscadas lá no Perfile. E isso está acontecendo tanto lá no servidor produção, quanto aqui no servidor clone. Por quê? Porque nós copiamos o arquivo de senhas de lá do servidor produção para cá. Então, o usuário e senha daqui fica sendo o mesmo do ambiente produção. Show? Então, eu vou teclar um Enter. E vejam que o RMAN está conectado agora nos dois ambientes. Beleza, pessoal? Tanto no ambiente prod, quanto no ambiente CloneDB, né? Que é o nome que eu escolhi para o banco de dados clonado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte script do RMAN. Beleza, pessoal? Vou copiar e vou colar aqui no RMAN no ambiente clone. Ok? Então, antes de teclar o Enter e prosseguir, vejam que eu aloquei um canal comum, certo? E um canal auxiliar. E em seguida, o comando que eu executo é esse bem aqui. Duplicar, né, o banco de dados alvo para CloneDB, que é esse banco de dados desse servidor aqui, onde estamos conectados. From Active Database, certo? Isso aqui significa o quê? Que os backups, caso o servidor não tenha backup, o backup será feito na hora, ok? Usando o servidor ativo, certo? E nós temos aqui a opção no File Name Check, ok? Que é para não ser feita nenhuma checagem em nome de arquivos, beleza? Esse modo de clonar um banco de dados é muito bom, mas vocês têm que ter muita atenção no desempenho, ok? Porque isso aqui afeta o desempenho do servidor produção, então tenham atenção nisso. Agora eu vou teclar um Enter, certo? E reparem que o procedimento já inicia automaticamente. É um procedimento que pode demorar um pouco, certo? Está sendo feito via rede, né? Eu estou aqui no servidor RCL2, ele vai conectar lá no servidor RCL1 e vai começar os procedimentos. Vejam que o próprio RMAN, pessoal, faz tudo. O RMAN ele é uma ferramenta poderosa para gerenciar os backups, para criar bancos de dados, clonar bancos de dados Oracle. É uma ferramenta fantástica. Ele faz tudo, pessoal. Ele cria o SP File, ele baixa o banco, sobe, ele altera parâmetros, ele faz tudo automático, pessoal. É uma maravilha. Certo? Então, a partir do momento que eu copio esse script aqui e colo aqui nesse servidor, não há mais nada o que fazer. O RMAN vai fazer tudo para mim. Beleza? Então, aí vocês percebem a importância de entender o RMAN. Vejam isso aqui, que bacana. Olha, o control file já foi restaurado, certo? Aliás, os control files, né, são dois, com o caminho que nós criamos, certo? Com o caminho novo. Aqui, ó, os data files também, todos com um nome novo, certo? Ao invés de aqui ser prod, está CloneDB, conforme nós configuramos lá no arquivo init. E aqui está, pessoal, o restore está sendo feito. Ok? Então, eu estou clonando um banco de dados do tipo CDB, Container Database. Estou trazendo esse container junto com todos os outros PDBs. Certo? O tempo que leva para esse procedimento concluir varia bastante, vai depender do tamanho do banco. Nesse caso aqui, nós estamos clonando um banco que foi criado, um banco de teste que foi criado só para fazer essa videoaula.
certo? Agora, se vocês forem clonar um banco de dados de 500 GB, de 5 TB, aí vai demorar bem mais, certo? Dependendo aí do seu hardware, de rede e tudo mais, ok? Então vejam que o RMAN automaticamente já aplica os archive logs necessários aqui nesse servidor clone. E como eu mencionei anteriormente, pessoal, ele faz tudo. Ele já baixou a instância, já iniciou a instância de novo. Ele faz isso várias vezes durante o procedimento. E vejam que o procedimento já está chegando aqui no final, certo? Agora o RMAN está abrindo o banco de dados no modo reset logs, né, porque os arquivos de redo vão ser recriados. E ele também automaticamente já abre todos os bancos de dados plugáveis, certo? Vejam que o duplicate foi finalizado. Foi coisa de poucos minutos. Aqui está o arquivo de log, certo? Esse arquivo de log aqui eu vou deixar nos arquivos da videoaula para vocês verificarem. Ok, pessoal? E eu vou sair do RMAN e vou conectar agora no SQL Plus, lembrando que eu ainda estou no servidor clone. E vou dar o comando show pdbs, certo? Vejam que o nosso container foi clonado com êxito e nós temos aqui os bancos de dados plugáveis, PDB e ERP vendas devidamente abertos no modo read-write. Agora eu vou dar aqui um comando show parameter db_name. Vejam que o nome do banco de dados está como clonedb ainda, certo? Mas, como eu falei anteriormente, pelo menos para fazer a clonagem, o nome tem que ser diferente. Agora que a clonagem está concluída, agora que nós temos o nosso CDB devidamente clonado em outra máquina, nada nos impede de alterar esse nome. Beleza, pessoal? Só que isso já é um conteúdo para uma outra videoaula, certo? E é isso, pessoal. Nós chegamos ao fim de mais uma videoaula, certo? Espero que gostem e até a próxima. Um abraço.